Fala gurizada, tudo bem? Tá bom com vocês? Você já assistiu a parte 1 desse vídeo? Não assistiu ainda? Então clica aqui no izinho que vai aparecer aqui, cara. É só clicar e ele vai te direcionar pra página lá. Vai aparecer um negócio aqui, né? Compartilha com alguém, compartilha com um amigo, compartilha com o primo que vai compartilhar com outro amigo, que vai compartilhar com outro primo, que vai compartilhar, que vai chegar vários compartilhamentos que todo mundo compartilha junto e todo mundo vai assistir. Ah, dá uma moral lá pra gente, a gente é mó gente boa, a gente é mó legal, a gente não é bonito, mas a gente é legal, né? Fala sério. Já curtiu? Já compartilhou? Tá preparado? Já assistiu a primeira parte? Então bora pro vídeo. Então, a gente tem algumas mulheres no mercado de trabalho já que estão inseridas no mercado, mas muitas vezes acontece, né, quando essas mulheres estão inseridas, porque a mulher é muito estereotipada em alguns locais, em ambientes, até na sociedade como um todo. Como você acha que essas mulheres podem procurar a delegacia da mulher quando sofrem esse assédio? Como que a gente protege essas mulheres dentro do ambiente de trabalho? Como que a gente dissemina para a organização que algumas atitudes são machistas, algumas atitudes são assédio, né? Como que a gente pode proteger elas e em que momento elas já podem procurar a delegacia da mulher? Assim? Bom, eu acho que primeiro é dever do RH se posicionar, né? Então, falar sobre o assunto com os colaboradores de uma maneira geral, fazer orientação em relação a isso, com os gestores principalmente, porque acontece muito, né, em relações de poder aí, e aí isso acaba deixando até algumas pessoas com medo de falar quando alguma coisa acontece. Então, é muito importante que a gente, enquanto RH, tenha esse posicionamento de orientar tanto os colaboradores quanto os gestores. E aí eu entendo que quando acontece alguma coisa, o RH ele também tem que orientar, né? Tá ali do lado. E se a pessoa, a vítima, enfim, quem sofreu esse assédio, esse abuso, o que foi que aconteceu ali, se sentir à vontade para procurar a delegacia, ela deve fazer isso e procurar os seus direitos, né? Então o RH ele tem que estar ali para orientar e para dar esse apoio, enfim, entender também até onde vai, né, a sua liberdade, digamos assim, de interferir nessa situação, mas dar toda a orientação, até porque, dependendo da pessoa, tem muita gente que não tem o conhecimento mesmo, não sabe como funciona, enfim, então tá ali do lado para dar esse apoio. E aí eu acho que mais importante de tudo é a empresa ter uma orientação, ter um posicionamento em relação a esse tipo de atividade, esse tipo de acontecimento, né? De tolerância zero. Então, isso, digamos assim, deixa como exemplo, né, para outras pessoas que talvez pensem em fazer a mesma coisa. Então, eu acho que orientar é fundamental, orientar os colaboradores, orientar os gestores, e caso isso aconteça, mais uma vez estar ali do lado, não julgar, né? É importante não julgar. A gente tem essa mania de dizer, mas também, né? Tava com a roupa X, tava de saia curta, tava de batom, tava com isso, com aquilo. Não interessa, não importa o que aconteceu. A culpa não é da vítima, a culpa é de quem agiu, de quem abusou, enfim, de quem fez a coisa errada, né? Aquela, eu acho que é a máxima simples, assim. Se não tem um sim, então é não. Acho que cabe ao RH essa disseminação das boas ações, né? E que nem você disse, esse olhar de não julgar, porque automaticamente a gente quer julgar, né? Uhum. Então, na verdade, nesse momento a mulher precisa de um apoio mesmo, e as mulheres eu acho que têm até o medo de levar isso, às vezes, porque culturalmente elas são sempre as que são taxadas de maluca, de culpadas, não sei o quê, né? Sim. Essas coisas. Então, assim, que as mulheres não tenham medo de procurar o RH, porque o RH vai ter que estar ali para apoio mesmo, assim, né? E E, sem julgar. infelizmente, infelizmente é muito comum, né? E a gente aprende desde sempre a ficar quieta, né? Então, nos é ensinado que a gente tem que ficar quieta, que a gente não pode falar, que a gente não pode isso. E não é verdade, a gente precisa se posicionar, principalmente se isso acontece dentro do ambiente de trabalho, isso é gravíssimo, né? A gente também tem que entender que esse é um processo muito difícil, né, para quem passa por isso, porque você passou pela situação que é horrível, e aí você tem que contar para alguém que você passou por isso para tomar uma ação, e aí você precisa ficar repetindo e repetindo, e às vezes essa repetição ela machuca mais. Então,
cada um tem seu tempo, cada um tem uma forma de lidar com isso, mas a pessoa ela precisa saber quais são os direitos dela, né? Então, a gente precisa ser o caminho para que ela tome a decisão com o máximo de informação possível. Então, a gente falando aí da proteção às mulheres também, e eu também disse no começo do vídeo que você é feminista, e até falando, né, você me ensinou muito sobre feminismo, foi você que, né, trocou muitas ideias, me ensinou muita coisa, até com as conversas com você, né, foi aqui, nasceu junto esse projeto com algumas inquietações, né. Então, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente sobre o que é o feminismo, o que é essa causa, né, esse movimento, e de que forma a gente pode estar ajudando esse movimento, né? Bom, primeiro tem muita literatura sobre o que é feminismo, então acho que quem quer saber a fundo vale muito a pena pesquisar. Tem muita coisa sobre o assunto, mas para simplificar, né? Então, o feminismo acredita que homens e mulheres são iguais. Lembrando que feminismo não é o oposto de machismo, tá? O oposto de machismo seria femismo, que seria acreditar que mulheres são superiores aos homens, e não é isso que a gente acredita, não é isso que a gente quer, tá? Então, nós queremos igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, enfim, queremos ser tratados na sociedade de igual para igual. Né? Tem um meme por aí, inclusive, que diz que feminismo é a ideia absurda de que homens e mulheres são iguais. E é basicamente isso, assim. Então, é entender que homens e mulheres são iguais, que independente de XX ou XY, somos todos iguais e merecemos, enfim, ter as mesmas oportunidades, seja no mercado de trabalho, seja na vida de uma maneira geral. Sei lá, desde poder andar na rua com liberdade, sem precisar se preocupar, até, enfim, outras coisas mais. E aí, como homens podem participar disso, assim? Eu acho que tem 2 pontos principais. É importante que homens conheçam o feminismo, que eles entendam o feminismo e que, de alguma forma, eles façam parte disso, sim. Mas eles também precisam entender que o feminismo não é sobre os homens, né? É sobre as mulheres. Os homens, principalmente o homem branco hétero, ele já tem muito espaço de voz e muita oportunidade na sociedade. Agora é a nossa vez também de ter voz, a nossa vez de falar, de gritar um pouco aí para o mundo quais são as nossas vontades e o que a gente precisa, né? E o protagonismo ele é da mulher. Então o homem ele tem que estar ali do lado, ele tem que entender, ele tem que conhecer, ele tem que ouvir, né? Ele tem que aprender a ouvir. Um homem nunca vai saber o que é ser mulher, da mesma forma que uma mulher nunca vai saber o que é ser um homem, né? Então, quando a realidade não é a nossa, quando aquilo não fala da gente, a gente tem que aprender a se calar e ouvir. O momento de se posicionar é quando estiver entre outros homens, né? Então, você tá no grupo lá com os amigos e alguém faz uma piada muito misógina, enfim, uma piada muito fora de contexto, aí você se posiciona, fala, olha, galera, acho que não é legal. Se o colega manda lá no WhatsApp aquela foto de revenge porn lá, aí você se posiciona, fala que não cabe ficar disseminando esse tipo de coisa, enfim. Então, quando você for o único sensato, digamos assim, no grupo, se posicione, e aí sim, esse é o momento de falar. Questionar, às vezes, uma palavra, muitas vezes a gente não sabe a origem daquela palavra, e você fica repetindo aquilo, e você não sabe o peso histórico que aquilo tem, né? É tão simples, mas ao mesmo tempo é representativo, né? Então a gente precisa aprender a ouvir e ressignificar as coisas, né? Eu acho que isso é fundamental, assim. E você também falou sobre, eu acho que isso tudo se resume a pesquisar, a gente se informar, na verdade, né? Eu acho que isso tudo é informação. A gente fazer, antes de falar, a gente pesquisa. Então, falando um pouquinho sobre isso, assim, Emily, o que você indica pra gente, para quem quer saber um pouquinho mais sobre feminismo, uma série, um filme ou um livro que a gente possa acompanhar aí para a gente poder ter mais informação, assim. A gente já citou lá no começo da entrevista sobre a Coisa Linda, a série da Netflix, né? Uhum. Mas o que você indica também para a gente poder aprender um pouco mais sobre essa questão do feminismo, sobre o posicionamento da mulher na sociedade e tudo mais?
Então, tem muita coisa. Até eu fico muito feliz, assim, de ver que cada vez mais a gente fala sobre isso. Porque hoje, se você entra, enfim, na internet, no Instagram, no Netflix, tem muita coisa falando sobre feminismo, isso é muito bom. Eu, por exemplo, não tinha isso quando eu tinha meus 15, 16 anos. Pelo contrário, quando as pessoas falavam sobre isso, falavam sobre um prisma totalmente diferente, falavam mal. E aí surge essa confusão de, mas me parece algo bom, mas será que é mesmo, né? E eu tenho algumas séries que eu gosto muito, acho que série é mais fácil, é mais tranquilinho, a gente assiste, se diverte, né? Coisa mais linda, como você falou. É uma série muito legal. A gente tem também As Telefonistas, que também tem na Netflix, também é uma série bem forte, tem bastante informação legal, enfim, mostra aí uma história, né, de mulheres que estão em busca de mudanças, etc. Qualquer livro da Chimamanda eu acho que vale super a pena. É uma mulher incrível, feminista, fala sobre isso. Ela tem um livro chamado Como Criar Crianças Feministas, que acho que para quem tem filho é muito legal. Temos Djamila também, incrível Djamila Ribeiro aqui, brasileira. Tem o livro Lugar de Fala, tem também o livro O Manual Antirracista, né? Que não é necessariamente sobre feminismo, mas que também vale a pena. Tem o livro que eu tô lendo agora, da Michelle Obama, que não é sobre feminismo, mas é a história de uma mulher negra nos Estados Unidos, que também é muito bom. Eu não terminei ainda, mas eu super indico. Então, assim, a gente vai se caminhando para o nosso encerramento já, mas antes de encerrar, você contasse para mim um pouquinho sobre aí quem que são as mulheres que são referência para sua vida, assim, né? Quem que são essas mulheres que tornam uma referência de poder, de mulher empoderada e tudo mais, né? Que te dão inspirações. E também na questão profissional, que você possa indicar Uhum. para a galera aqui, para seguir alguém que fala sobre isso, ou uma mulher que que você admira, assim, no ramo profissional, que a gente possa indicar aqui também para as pessoas. Tá. Bom, pessoalmente, não tem nem o que discutir. Minha mãe e minha avó são as minhas primeiras referências assim na vida para tudo, né? Então, elas me fizeram ser quem eu sou e são as mulheres para quem eu olho até hoje, assim, lembro, enfim, e vejo como inspiração. Ninguém me mandou mais estudado que minha avó, então é uma mulher que tem essa história muito forte mesmo. E tenho também muitas amigas, acho que tenho sorte, ou enfim, não sei se eu atraio, não sei o que acontece, mas eu tenho muita gente bacana, assim. Tem um grupo específico que a gente conversa no WhatsApp demais, todos os dias, e a gente sempre troca ideias tanto sobre séries, livros e, enfim, assuntos, né, da vida de uma maneira geral, mas que são, assim, pessoas que eu admiro demais, assim, além de gostar de ter a companhia, admiro muito enquanto mulheres, né? Amigas da faculdade também, tem algumas pessoas muito próximas que são uma inspiração e um apoio para mim também. Tenho pessoas que profissionalmente eu admiro muito, então a Paula Boarim, por exemplo, foi você que me apresentou, inclusive, quando eu vim para Curitiba. Beijo pro... Tem a Daniele Matos, que também tem Instagram, compartilha muita informação, principalmente sobre BP, RH de uma maneira geral, ela é muito bacana, super acompanho, admiro. E aí, Thais Targa também gosto muito. Enfim, tem algumas outras pessoas que não são da minha área, mas que eu admiro demais também. Por exemplo, Thaís Farage é uma mulher incrível, fala muito sobre maternidade. É uma mulher que ela, como eu diria, ela não tem, nem sempre tem papas na língua, então eu gosto muito da forma como ela fala, assim, sendo crítica e tal, é muito legal. E é uma mulher que é da moda, né? Fala sobre imagem e tal, não é minha área, mas que eu admiro demais também. Tem muita gente. Acho que eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre isso, mas essas são as principais, assim. Legal. Então é isso.
Então, Emily, eu quero te agradecer, primeiramente, por ter aceito esse convite, por ter sido a nossa cobaia aqui nesse quadro do Mais Voz. Eu acho que a mensagem que fica realmente é a gente trazer mais voz para as mulheres, deixar que elas falem, que nem você disse, é um lugar que fala, que a gente escute bastante, a gente respeite as mulheres e, principalmente nesse ambiente de trabalho, a gente quebra essa cultura, né? Que a gente olhe para as mulheres de forma só de coisas casuais e vê que elas têm muito poder, têm liderança aí, né? Então, Uhum. assim, quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo, foi muito legal, muito gostoso. Obrigado por sempre apoiar também, me apoiou muito essa ideia do projeto RH também. Eu vou deixar aqui as redes da Emily, o Instagram dela, o LinkedIn. A Emily também toca um projeto chamado People, né? A RH Mais e a People nasceram um pouquinho juntos ali. Então também vou deixar o arroba da People para vocês seguirem lá. A Emily fala bastante coisa na People, bastante coisa no perfil dela, então acompanhe muito, é muito legal, assim. Então, mais assim, te agradecer de coração, assim, por ter aberto esse espaço para poder falar um pouquinho aqui pra gente. Eu que te agradeço a oportunidade, não só, enfim, de ter compartilhado muitos momentos já juntos aí, né, na vida, enfim, sofremos e rimos juntos muitas vezes. E, enfim, é muito legal ver um projeto com uma ideia tão bacana nascer e poder fazer parte disso de alguma forma. Então, eu fico muito feliz, te desejo muito sucesso sempre. E precisando, é só chamar que eu tô aqui. Tá junto, né? Uma amiga que o RH me deu, que eu sempre falo, o RH me deu essa mim porque ela é lá do Mato Grosso, eu sou aqui de Curitiba, a gente foi um encontro muito legal, né? Então, assim, Verdade, verdade. pessoal, se inscreva aqui no canal, faz um sininho, curta esse vídeo, compartilha com quem precisa, sabe aquele amigo, né, Emily? Aquelas pessoas que precisam ouvir sobre isso. É, Manda lá o link, fala pra aquele olha, cara que escuta você aqui. não sabe como falar pra ele, né? Você fala, dá, assiste esse aqui, ó. Só olha, fica a dica. Rapidinho, treinamento. Beleza? Obrigado de novo, Emily. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Acho que foi um papo muito importante para a gente dar mais voz mesmo para as mulheres nesse Brasil, nesse mundo. Obrigado, se inscreva e até o próximo vídeo, galera. Tchau.